Boa noite, pessoal. Como é que estão as coisas? Estamos aqui já para o nosso mais um tradicional webinar aqui da CECOM, tá? Olhando aqui o pessoal do chat, tá? O pessoal falando que deu uma travada quando estava rodando os vídeos. Só verifique aí se era o problema aí apenas na transmissão do vídeo, se vocês estão conseguindo me ver aqui, enfim, se estão escutando aí, para que a gente dê sequência aqui, porque às vezes esses problemas técnicos ocorrem. Tá? Então, quem puder confirmar aí no chat, por favor, para ver se a gente está testando aqui agora. Bom, me confirmaram aqui que agora está normal. Então, só confirme aí, quem puder também, se está tudo ok, para a gente dar sequência aqui. Beleza, pessoal falando aí que tá ok, bacana. Então, probleminhas técnicos que ocorrem eram alguns vídeos que a gente estava passando, mas nada que vai afetar aqui o nosso evento aqui hoje, tá? Então, para dar alguns recados iniciais aqui, pessoal, eu gostaria de convidar vocês a usarem o chat aí falando de qual cidade que vocês estão falando, tá? Então, a gente teve um número bacana aqui de inscritos para poder falar desse assunto super importante, tá? Então, fala aí das cidades das quais vocês estão falando para a gente poder iniciar o bate-papo aqui, enfim, tá? Nos marquem lá no Instagram, tá? Então, @CIACOMOficial. Então, tira uma fotinha aí durante o evento, marcando a CIACOM, @CIACOMOficial. Isso é uma forma também da gente chegar para mais locais e que esse assunto seja espalhado aí nas redes sociais para que mais pessoas possam ter acesso, tá? Então, estou vendo aqui que tem pessoal de Santa Catarina, do Amazonas, temos de Minas, Paraná, Mato Grosso, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pará, enfim, aí de Goiás, de várias localidades, muito bacana. Isso é bem interessante, sabendo que justamente é um assunto de supra relevância, uma safrinha de milho colhida que vai entrar nessa questão de armazenamento de milho, tá? Bom, então marquem lá, @CIACOMOficial, é muito importante para que a nossa mensagem chegue para mais pessoas. Participem das enquetes, a gente tem várias enquetes que vão estar sendo relacionadas aqui hoje, tá? Então participem, isso é muito importante para que, principalmente o Paulo, que vai palestrar aqui para nós, vai trazer esse assunto aqui hoje, consiga interagir com vocês. Façam perguntas, o chat está aí para que vocês façam perguntas, a gente tenta responder o máximo possível. Tendo um volume excessivo de perguntas, a gente pode depois anotar algumas e, na medida do possível, o pessoal da GrowTop também faz e tira essas dúvidas para vocês, tá? E não se esqueçam, tá? Ao final aqui do nosso evento, a gente vai ter um sorteio do kit CIACOM, tá? Então, só colocando, temos aqui o chapéu, o kit churrasco aqui, personalizado aqui da CIACOM. Temos também a squeeze, uma caneta e uma xícara para café, tá? Então, fiquem até o fim. Como é que funciona? Para aqueles que estiverem aqui, ao vivo, terão direito a participar desse sorteio. E o pessoal da GrowTop também vai fazer o outro sorteio, então nós teremos 2 sorteios, um da CIACOM, outro o pessoal da GrowTop, tá? Então, fiquem até o final para poder participarem aqui desse nosso sorteio, tá bom? Então, sem mais delongas, até porque a gente tem um assunto bem interessante aí pela frente, eu gostaria de convidar o Paulo Vitor aí para poder se apresentar e a gente dar sequência aqui no nosso evento. Muito boa noite, Paulo, seja muito bem-vindo e já agradeço aí a sua disponibilidade para poder bater esse papo aí com o pessoal aqui. Opa, João, muito boa noite. É sempre um prazer poder dividir um pouquinho do que a gente sabe e ter aí, né, uma presença tão legal, de gente aí do Brasil inteiro, para dividir esse conhecimento, para aprender também alguma coisa aqui com a turma. Eu tenho certeza que essa troca de conhecimento aí é muito válida para todo mundo. Perfeito. Bom, então, já se apresentando aí, agradecendo aqui em nome de toda a equipe CIACOM, para que torne possível, a CIACOM como um especialista em sistemas para softwares para armazéns de grãos, a gente sempre tenta trazer assuntos correlacionados ao segmento ao qual a gente trabalha, tá? Então, hoje a gente vai falar de como evitar expurgo no armazenamento de milho, né, Paulo? Então, estratégias para evitar esses custos e os próprios transtornos que fazem parte desse ecossistema aí da questão de expurgo. Mas antes da gente entrar de cabeça aí no assunto, eu gostaria que você apresentasse rapidamente, a gente até teve um probleminha com o vídeo lá falando sobre GrowTop, mas rapidamente sobre você, um pouquinho da tua trajetória, coisa rápida de alguns segundos, e da GrowTop também. Opa, vamos lá. Bom, pessoal, eu comecei a trabalhar com esse ramo, né, de controle de pragas em 2006. Então, está fazendo aí 16, 17 anos, né, que eu trabalho com controle de
pragas, né? Eu comecei a trabalhar com controle de pragas de grãos armazenados em 2010. Então, são 14 anos aí de um pouquinho, né, de experiência com a parte de controle de pragas de grãos armazenados, né? Eu me formei em engenharia ambiental, fiz segurança do trabalho também, uma pós-graduação. Trabalho, né, há 14 anos com essa linha aí de controle de pragas e controle de pragas de grãos armazenados na Ecopest Brasil, na prestação de serviço, né? A empresa Ecopest Brasil, a qual eu trabalho todo esse tempo e me tornei sócio há 4, 5 anos atrás, é uma empresa que atende os seus clientes com prestação de serviço. Nós fazemos expurgo em grãos armazenados, nós fazemos profilaxia de unidades armazenadoras, controle de roedores, o controle integrado de roedores em unidades armazenadoras e fazendas, né? Essa empresa, ela tem 20 e está fazendo agora 23 anos já de trajetória, né? E nesse meio tempo, nos últimos aí 3, 4 anos, nós entendemos que nós podíamos fornecer também produtos para os nossos clientes, não só prestar o serviço, mas também fornecer produtos. Foi daí que veio a criação da Grão Top, proteção de grãos. Falando um pouquinho para todo mundo aqui, eu estou aqui em Rio Verde, aqui em Goiás, tá? A Grão Top, a Ecopest, fica aqui no sudoeste de Goiás, em Rio Verde. E aí a Grão Top veio para trazer produtos. Então, o pessoal aí vai conhecer, nós trabalhamos com Actelic, com Calbiol, com Gastoxin, com Fertox, com terra de diatomácea, né? Produtos distintos aí para o tratamento de grãos armazenados. E hoje a gente está vindo aqui trazer um pouquinho do conhecimento que a gente teve nessa história aí, nessa trajetória, para a turma, do que a gente pode fazer para evitar expurgo, né? São algumas dicas aí que a gente pode implementar nas unidades para trazer melhorias e tentar evitar o expurgo. Tá, perfeito. E, inclusive, né, Paula, tô falando assim, mas ele vai ensinar como evita expurgo, sendo que ele faz esse tipo de prestação de serviço, é isso mesmo, gente. Então, fiquem aí que as dicas vão colocadas ali justamente para que, diríamos, vocês não precisem desse processo de expurgo, inclusive daqui durante os slides, tá? Inclusive estarão disponíveis para vocês, a gente vai disponibilizar no final os slides, inclusive os catálogos, tanto da Ecopest quanto da própria Grão Top, tá? Maravilha, isso mesmo. Bom, você fez o comentário, né? Deixa eu comentar também. A ideia, pessoal, e muita gente sabe disso, principalmente quem terceiriza, né, o serviço de expurgo no Brasil todo, sabe a dificuldade que na hora do comercializar o grão, né? Porque normalmente a gente descobre que precisa expurgar já no carregamento. Que vai embarcar. E aí, exato, na hora de embarcar. E é aí que está o problema, porque daí são poucas empresas no Brasil todo que prestam esse serviço. Então agora, a partir de outubro agora, a gente já tem agenda, setembro praticamente já está lotado, pra você ter ideia. Então, assim, não adianta a gente querer abraçar o mundo, né? E pelo contrário, a gente trocando informação, eu tenho certeza que a gente pode não só evitar expurgo, mas ter um grão de qualidade, ter uma boa comercialização, poder também, com preventivo, com uso de produtos, inseticidas, preventivamente, poder comercializar o produto aí sem esse problema que é o expurgo de última hora. Sim. Beleza, vamos lá. Vamos lá? Vamos começar aqui, eu vou colocar o meu primeiro slide. Vou passar aqui. Foi. Bom, quando a gente fala em evitar expurgo, né, a gente está falando em manejar integralmente ou de forma integrada as pragas dos grãos armazenados. Muita gente chama isso de MIP-grãos, né? Tem unidades, eu já conheci várias unidades, que mantém um manejo integrado, um processo de manejo integrado definido dentro da unidade, né? E normalmente essas empresas, elas possuem, né, nesse processo, uma gestão da qualidade do seu produto de forma de primeira linha, né? Exatamente por conta de seguir processos de manejo integrado. Então, quando a gente fala de manejo integrado, nós estamos falando aí de alguns pontos, né? No slide você pode ver aí
que o primeiro deles é conhecer a própria unidade armazenadora, né? Quando a gente fala isso, João, e o pessoal, é conhecer de fato, é descer lá no túnel. Muita gente não conhece o túnel do elevador, só o pessoal da operação, não é mesmo? Então é descer, conhecer o túnel, conhecer o elevador, conhecer como é que está os amortecedores, conhecer como é que está lá o seu motor de aeração. E aí, conhecendo a unidade, em loco, procurando os pontos, a gente encontra problemas que podem ser resolvidos, ou de forma, a gente pode dar atenção para alguns problemas para evitar pragas, né? A gente vê rachaduras, a gente vê muita sujeira, muita poeira, muita resíduo do próprio grão, né? Que acabam se tornando aí esconderijos para pragas. Então, quando a gente fala em conhecimento de unidade armazenadora, a gente está falando de pôr a mão na massa e realmente conhecer a unidade. Um pouquinho mais depois, a gente precisa conhecer os insetos, o que aparece, quais são os insetos dos grãos armazenados. A gente vai falar disso um pouquinho mais para frente aí. Vamos falar bastante sobre limpeza e higienização da unidade, que é 80%, 90% aí do segredo de evitar expurgo, de evitar insetos nos grãos armazenados, né? Vamos falar bastante sobre isso, tirar algumas dúvidas a respeito também, porque o pessoal acaba tendo aí, Paulo, será que pode mesmo? Pode jogar água? Como é que funciona? Vamos falar disso daqui a pouco. Um pouquinho de conhecimento da resistência da praga, aquele pessoal que está já há 5, 10 anos usando o mesmo procedimento, o mesmo produto, a mesma dosagem. Talvez ali ele já tenha problema com insetos que não estão morrendo como antigamente, ou como o ano passado, por exemplo. Já está viciado no produto. Já está viciado, já está acostumado, né? E a gente precisa ter alguma ação aí para quebrar essa resistência, né? E por último, no manejo integrado de pragas, a gente fala que precisa monitorar. Não adianta você estabelecer processos, conhecer, limpar e não ver se o negócio está funcionando de fato ou não. Não é mesmo? Vamos passar um pouquinho para frente aqui. Vamos seguir para o próximo slide. Eu costumo falar, pessoal, que quando a gente enxerga o problema de pragas, quando a gente vê um inseto adulto andando pela unidade, ou ali no grão, ou numa amostragem, né, a gente vê um quarto do problema, né? Porque normalmente a gente não encontra os ovos, as larvas e as pulpas desse inseto. Então, quando a gente enxerga o problema, nós precisamos entender que não é só aquele inseto adulto ou aqueles insetos adultos que a gente encontrou na unidade. Você pode ter certeza que a partir dali, seu grão já tem pulpas, tem larvas, tem muitos ovos, porque esses insetos botam bastante, né? De 200 até 400 ovos cada um. Então, quando a gente enxerga o problema, muita gente fala assim, eu vi um pouquinho de caruncho, o que eu faço? Já é indicado expurgo ou não? Provavelmente, porque você está enxergando um quarto do problema. Vamos falar que você está enxergando 25% do problema. Você está enxergando só um inseto adulto. Possivelmente você tem ali na sua massa de grãos uma infestação onde já tem bastante larva, bastante pulpa e bastante ovo, né? Seguindo em diante, existem, quando você enxerga essa praga, é importante você entender qual tipo de praga que a gente está falando, e eu vou explicar o motivo. Existem dois tipos principais de pragas, que são as primárias e as secundárias, tá? As pragas primárias são aquelas capazes de furar o grão de milho, de arroz, de trigo. Como a gente está falando aqui para o Brasil todo, a gente precisa estender um pouquinho mais das culturas, né? Aqui, eu falo isso, pessoal, porque aqui em Rio Verde a gente tem uma safra bem definida de soja e milho, né? Quando não milho, sorgo e não mais do que isso. Quando a gente trata com o pessoal do Paraná, do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do próprio Mato Grosso, ali de Minas Gerais, aí acrescentam milho. São Paulo, o pessoal planta bastante aveia, né? E são todos produtos que são atacados por pragas de grãos armazenados, né? Então, para a gente entender, as pragas primárias são essas capazes de romper a casca, romper o tegumento do grão que a gente está armazenando, tá? A praga secundária já não tem essa capacidade. A praga secundária é uma praga que está
ela precisa já que o grão esteja furado, já rompido, já quebrado, talvez, né, para conseguir botar ali e se proliferar naquele grão. Isso faz uma diferença muito grande, João e pessoal, porque é o seguinte, quando a gente encontra uma praga e sabe se ela é primária ou secundária, a gente já tem como fazer uma avaliação de como é que está o meu grão. Poxa, se eu encontrei uma praga secundária, já que em 2, 3 meses de armazenamento, possivelmente essa praga secundária vem de outras safras, vem de resíduo, vem da minha estrutura que eu não consegui fazer uma boa limpeza, né? Então eu preciso, a partir daí, tomar uma decisão de como tratar. Quando eu vejo uma praga primária, logo no início do embarque, essas pragas primárias, possivelmente, elas já vêm da lavoura também. Então, legal, se eu tenho uma praga primária no recebimento do grão, a gente tem, é possível isso acontecer, a gente entende que isso é normal. Agora, quando eu tenho uma praga secundária já no começo da armazenagem, eu já entendo que por algum problema a minha unidade passou, foi falta de limpeza, a gente não pulverizou direito, não fizemos uma profilaxia, e muito possivelmente essas pragas secundárias já estão presentes e infestando a minha unidade e o grão novo, né, que eu estou recebendo. Além disso, tem mais 2 detalhes aí que é importante falar, que são as pragas associadas, que são aquelas que estão ali, mas não consomem os grãos, tá? Nós estamos falando de fungos, nós estamos falando de ácaros, né? Nós estamos falando de um insetinho muito pequeno chamado Lipoceles. Muita gente se engana, pensa até que é o caruncho, o filhote, né? Mas não, é um tipo de praga, de fato, o Lipoceles, tá? Que não ataca os grãos diretamente, mas podem estar ali. E os ocasionais ou acidentais, como cupins, formigas e outras borboletas e outras pragas que podem ali cair no seu grão e sair lá numa classificação, tá certo? Vamos seguir em diante. Tem alguns fatores que influenciam muito esse crescimento das pragas nos grãos armazenados. O primeiro delas é a temperatura, né? A gente precisa evitar a temperatura ideal para o desenvolvimento dessas pragas. Quando a gente fala em temperatura ideal, a gente já fala de temperaturas acima de 28 graus. Talvez para o pessoal lá do sul essa temperatura seja alta demais, né? Mas para nós aqui do centro-oeste, 28 graus acima, a gente já está em uma temperatura ideal para o inseto proliferar, e nós estamos falando de uma temperatura ambiente ali, interna dentro do silo, tá certo? A umidade também é importante, a gente precisa armazenar o grão com uma umidade desfavorável à proliferação das pragas, tá? Que a gente fala que seria fora do intervalo entre 12% e 15% de umidade, tá? Fora desse intervalo, a gente já está criando uma umidade desfavorável para as pragas, tá? Principalmente muita umidade ou muito úmido, tá? E uma coisa um fator ecológico que ajuda demais no controle das pragas, que irrita bastante elas, é a iluminação. Então, quando a gente tem uma boa iluminação dentro do armazém, dentro do silo, dentro do graneleiro, a gente já ajuda bastante no controle das pragas de forma geral, não só das borboletas, por exemplo, mas de forma geral. Tá? Eu trouxe algumas pragas aí. Isso, até aproveitando aqui, a gente já soltou a primeira enquete aí, tá, pessoal? Opa, legal. Falta aí, vamos falar? Eu queria falar para vocês que essas 2 pragas de cima, elas são pragas primárias, tá? De antemão, são pragas primárias. São pragas capazes de perfurar os grãos. O milho, o trigo, a aveia, o sorgo, tá? As pragas de baixo, com exceção da traça, elas são pragas secundárias. E quando você encontra essas pragas já na sua unidade, né, você precisa entender que tem algum problema. Tá? Praga secundária já quer dizer que tem grão quebrado, tem grão já furado, pode ser perfurado por pragas primárias, né? Então a gente precisa ficar atento aí. Algumas delas, as principais, pelo menos aqui na região centro-oeste, a gente fala do Cryptolex ferrugineus, do Oryzaephilus surinamensis, do Tribolium castanho
e da Efecha, que é muito comum para nós aqui, né? Eu queria dar uma olhada na enquete. Dá uma olhada na enquete aí, que aí você vai verificar que o pessoal está votando aí enquanto isso. O pessoal está votando legal. Ó, o menor aí foi o Oryzéfilos citófilos. Realmente, né, o Oryzéfilos está na segunda coluna aí, então ele já está identificado, então ficou fácil aí. Mas, ó, nós temos 27% falando que no primeiro aí a gente tem Rhizoperta e Cryptolestes, né? No segundo, o Citófilos e o Tribólium, que são uma das pragas mais comuns que o pessoal mais identifica, tá? Como eu falei, o Oryzéfilos e o Citófilos, na terceira opção aí, com 7%. E, por último, Citófilos e Rhizoperta, com 21%. Tá ali o Citófilos e o Tribólium ganhando, mas o pessoal está meio confuso aí, e eu vou explicar por quê, tá? O correto, pessoal, essa primeira imagem aqui, deixa eu até fazer um X aqui, né? Essa primeira praga aqui é o nosso Citófilos, tá? O conhecido caruncho, bicudinho, caruncho dos cereais, tá? Gorgulho dos cereais também, ele tem todos esses nomes, tá? É uma praga primária muito comum no milho e no trigo, tá? E está identificado que esse primeiro é o Citófilos. Só que esse segundo aí, o pessoal confunde bastante. O que é essa praga, esse segunda praga? Essa segunda praga é a Rhizoperta dominica. Não é o tribólio. Eu vou explicar por quê. Vamos lá, pessoal. Deixa eu tirar só da tela aqui. O que acontece? Embaixo aí nós temos um tribólio, né? Um tribólium castanho. Deixa eu marcar eles aqui para vocês. Ó. Nós temos o tribólium aqui, certo? No tribólium, a gente identifica facilmente a cabeça, o tórax e aqui o abdômen dele, né? Então tá aqui bem identificado. Na Rhizoperta já não. Na Rhizoperta, ó, a gente olhando aqui, deixa eu fechar aqui para conseguir. Olhando aqui, a gente acha, né, que essa parte aqui, essa parte é a cabeça, né, da Rhizoperta dominica. Mas não, na verdade a cabeça dela tá para baixo, ela fica aqui, ó. Ela fica para baixo do tórax. E aqui nós temos o abdômen, tá? Então, a Rhizoperta dominica é uma praga primária e a gente tem que tomar muito cuidado com ela, porque ela é uma praga muito voraz. Ela ataca muito o trigo, o pessoal do sul aí deve conhecer bastante. Para nós aqui é meio incomum, tá? Pessoal do sul, pessoal de outras regiões aqui, pessoal aqui do centro-oeste, o inseto Rhizoperta dominica ele é bem comum. Eu acredito muito por conta de a gente trabalhar muito pouco com trigo, tá? Mas, em contrapartida, o tribólium aqui para nós, o tribólium castanho, é muito comum, tá? Para nós aqui ele é muito comum e deve ser por isso que o pessoal votou aí entre citófilos e tribólium, tá? Mas, na verdade, é uma Rhizoperta dominica bem comum do trigo, dá no milho também, mas, por sorte, a gente encontra pouco aqui para o centro-oeste. Lá no Paraná, lá no sul, o pessoal tem um problema grave com essa praga lá, certo? Vamos andar mais em diante, vamos falando ainda mais de praga pela frente, tá? Mas vamos seguindo. Tomar um gole de água aqui. Tem alguns cuidados, pessoal, que a gente precisa tomar para evitar essas pragas. Tá? Eu coloquei alguns aí. A gente usa um nome, né? O pessoal não adotou muito bem esse nome aí, não, mas é um nome que de fato traz o que é necessário para uma unidade, que é a profilaxia. O que é a profilaxia? É a limpeza, é a pulverização, é a higienização do ambiente, é uma pulverização de inseticida para quê? Para livrar aquele ambiente de qualquer tipo de inseto da estrutura, tá? Então, a profilaxia é uma ação que a gente toma de vários braços, né, para conseguir, de fato, eliminar as pragas da estrutura armazenadora, né, para poder, por exemplo, fazer uma boa armazenagem sem a preocupação de pragas que já estão por ali pela estrutura.
Primeira delas, limpar máquinas beneficiadoras e transportadoras. Recolher o produto derramado, né? O pessoal sabe que acaba derramando muita coisa nos túneis, o pessoal na correria da safra vai deixando aquilo ali, né? Dar destino aos resíduos da máquina de limpeza, o pessoal acaba tirando, deixando ali meio de lado da própria secador, da própria máquina de limpeza, e isso pode ajudar muito a infestar a sua unidade, porque ali a máquina de limpeza fez um trabalho já de tirar esses insetos e outros resíduos do grão, né? Mas se você não tomar cuidado com essa limpeza, você vai acabar limpando ali e o inseto proliferando na sua unidade se você acabar não tomando conta desse resíduo da máquina de limpeza, né? Evitar misturar produtos de diferentes colheitas, isso é um grande problema. Eu tenho um restinho de milho ali, não vendi, não tem problema não, milho por milho, vou jogar um milho em cima, né? Isso acaba também sendo um problema, porque esse grão mais antigo, ele pode já estar infestado, ele já está mais suscetível à praga, né? E aí, misturando isso, você acaba facilitando a infestação de uma nova safra recebida, tá? Limpar os arredores do depósito, né? Não deixar aqueles entulhos, vamos ver bastante imagens aí do que o pessoal faz, o que o vizinho da gente faz, né? Que a gente não faz isso de jeito nenhum. Vou mostrar algumas imagens. Inspeções periódicas nos produtos, fazer uma boa amostragem do material para saber se já tem uma infestação, se o grão está condensado, se tem algum problema nesse grão, né? Expurgar sacarias vazias, usadas e vazias, e também aquele resíduo da máquina de limpeza lá, vale a pena colocar ali uma pastilha, cobrir com uma lona e fazer um expurgo desse resíduo para que ele não seja um problema de reinfestar a sua unidade também, tá certo? Vamos seguindo aqui, vamos falar, tem algumas imagens aí já, ó. Essa primeira imagem aqui, ó, é aquele inseto que eu falei para vocês, deixa eu pegar aqui, esse insetinho aqui, ó, é o Lipoceles. Muita gente fala assim, liga lá para mim e fala assim, Paulo, o negócio aqui tá feio, tá bem infestado, mas bem logo, por enquanto, eles ainda são filhotes. Mas, na verdade, não. Isso aqui é uma praga chamada Lipoceles. Ele é como se fosse um ácaro, tá certo? Ele vive ali de consumir fungos. E, normalmente, ele ocorre por conta de altas umidades, tá certo? Então, ele é um inseto que está ali e indica para nós que algo está errado, né? Tem alguma umidade passando ali naquela área de armazenagem, tá certo? Então, nós estamos falando aí, ó, de muita sujeira, né? Insetos nas paredes, ó, né? Outro mais aqui, ó. Então, a profilaxia, essa limpeza seguida de pulverização, ela trata e é uma vertente que a gente precisa tratar aí para uma dos braços, né? De tratar, de evitar expurgo, tá certo? Nesse slide aí, eu trago para vocês o de olho na profilaxia. Na verdade, é um anagrama que a gente faz para ficar fácil, para a turma entender melhor o que faz parte dessa profilaxia, né? Primeiro delas é o descarte, gente. Para que ficar juntando lixo, né? Quem coisas velhas guarda, coisas velhas tem, né? Olha as imagens aí que a gente traz para vocês. A gente vai juntando, né? A gente tem uma mania de juntar as coisas, deixar ali, falar, depois isso aqui eu vou usar ainda, isso aqui ainda tem serventia, e a gente vai acabando entulhando, né, as coisas ali na unidade, nos cantos, né? Objetos estranhos ao ambiente de armazenagem. O que isso aqui ajuda, né, no processo de armazenagem, na qualidade da armazenagem dos grãos, né? Não ajuda em nada, né? Então vamos procurar dar uma limpada, dar uma descartada no material alheio ali, a armazenagem, né? Ali, ó, a gente acaba juntando uns cantos, né? E vai colocando, joga ali no pé que um dia eu dou fim. E acaba juntando muita coisa. E isso acaba atraindo as pragas, né? É um abrigo para as pragas, para os insetos, para roedores, para outros tipos de pragas peçonhentas, cobras, aranhas, né? Então, primeiro ponto aí da profilaxia é o descarte. É realmente buscar coisas ali que estão alheias ao seu armazenamento, que não estão ali
ajudando em nada na armazenagem, né? Ali, ó, o pessoal acaba recebendo, vai juntando um saco ali de resíduo, uns galões de produto, de inseticida, vai deixando por ali, usou e não guardou, e a gente precisa, né, fazer uma limpeza, descartar produtos que a gente não vai usar tão logo, né? Vamos olhando aí, ó, olha só o que a gente acha na armazenagem andando por aí, né? O que uma galinha está fazendo? O que o almoço está fazendo aí? Né? Então, são imagens, né, que a gente encontra aí andando pelos armazéns, e a gente já pensa, né? Meu Deus, a gente precisa usar um pouquinho do processo da profilaxia para poder ter um controle melhor das pragas. Pô, Paulo Vitor, mas a galinha está aí, ela ajuda, né, no controle, ela come os processos e tal. Mas não, gente, a gente precisa realmente ter uma boa limpeza, ter um bom descarte de objetos alheios, a armazenagem, para de fato a gente poder ter no final aí uma boa profilaxia, um bom local sem abrigos para principalmente insetos, mas outros tipos de pragas também, né? Tá aí mais uma foto o cara colocou umas tábuas ali, começou a colocar papelão, plástico, né? E vai juntando aquilo ali vira um lixo, né? Vira um depósito de lixo, vai juntando, vai armazenando aquilo ali já vira o lugar de colocar o saco, vira o lugar de colocar o papelão, né? Quando vê, já virou paisagem ali na nossa armazenagem, né? Então, peço aí a atenção de todos para que tenham um olhar mais clínico para a sua armazenagem. Amanhã, chegando no seu armazém lá, fala, poxa vida, o que eu tenho aqui que eu posso descartar? O que eu tenho aqui que está me atrapalhando? O que eu posso tirar daqui para ter um ambiente mais limpo, mais sadio, que não vai abrigar as pragas, né? Depois de descartar as coisas, de tirar, né, dar uma limpada, a gente precisa organizar. É importante ter o setor de armazenagem organizado. Olha que fotinho legal que eu tenho aqui, ó. Quando a gente tem tudo explicadinho, com placas, com locais, o pessoal sabe que ali é o recipiente da coleta dos resíduos. Eu tenho ali uma estrutura vermelha onde eu posso tratar o resíduo, eu tenho uma amarela para tratar o produto que eu ainda posso usar, que eu posso fazer uma mistura, alguma coisa do tipo, né? Eu tenho ali identificado os locais onde eu vou deixar uma vassoura, uma pá, um rodo, né? Um extintor bem localizado, tá certo? Então, isso amanhã lá na sua unidade, você vai dar uma olhada e falar, pô, legal, se eu tirar isso aqui, eu já consigo um espaço legal e vou pedir para a turma fazer umas plaquinhas ali para mim, para identificar que a partir de agora, aqui vai ser o lugar de deixar os bags do resíduo, por exemplo, né? Aqui vai ser o lugar de deixar o resíduo do ciclone, né? E isso vai dando um outro ar, dando uma outra aparência para a armazenagem, né? Essa organização, olha só como ela é importante. O pessoal aí teve um cuidado especial, né, na foto do lado direito, e a gente enxerga aí, ó, uma organização diferente. Do lado esquerdo, o cara armazenou de qualquer jeito e acabou caindo ali em cima de um outro material, né? Então, essa organização já é aquele olho clínico já não, se eu vou fazer aqui, já vamos pensar em como que vai ficar organizado, como que não vai me trazer um outro problema, né? Por exemplo, uma sacaria dessa bem organizada aí, ela já se torna muito mais difícil para a praga se abrigar, tá certo? Por quê? Porque ela está encaixadinha, está bem feita, tá certo? E eu não estou falando, nesse caso, só de insetos, estou falando de roedores, aranhas, outras pragas também, que acabam invadindo a nossa unidade armazenadora. Beleza, olha só, organizei, né? Descartei, dei uma organizada lá, coloquei as coisas no lugar. Qual que é o próximo passo? O L, limpeza. A gente fala que a vassoura e a água são os inseticidas mais baratos que existem, né? Isso, de fato, turma, eu não estou aqui para, digamos assim, inventar a roda, não tem milagre, tá? Já quero falar logo aí para os nossos 91 participantes, é isso mesmo? Os nossos 91 participantes. Gente, não tem milagre, não. Quando vocês viram lá assim, ó, como evitar expurgo, não é um pó de pilim-pim-pim que a gente usa, joga lá e evita o expurgo, não,
tá? É limpeza, é organização. E isso aí é uma verdade que todo mundo sabe. A vassoura e a água são os inseticidas mais baratos que existem. Gente, a limpeza ela é muito importante, né? Quando você tem um ambiente limpo, um ambiente organizado, a praga não tem aonde se esconder, não tem aonde se alimentar, né? A gente costuma falar dos 3 As das pragas, né? Que é exatamente o abrigo, a água e o alimento, né? Existe um outro também que colocaram que é o acesso, né? Então, com a vassoura, com o rodo, com a água, com a limpeza de forma geral, nós quebramos muito essas facilidades da praga. Nós, muito possivelmente, nós eliminamos o abrigo, nós eliminamos o alimento, né? Porque a gente tira, faz aquela limpeza ali do resíduo, né? Tira ali o abrigo, o alimento, às vezes o acesso, né? Cuidando ali da unidade, tendo um detalhe naquela parte da organização, você falou, tem uma frestinha ali, vou organizar, vou arrumar, você acaba quebrando uma outra parte aí, que é o acesso, né? E o alimento também, tá certo? Vamos ver algumas fotos aí, ó. O pessoal pergunta muito pra gente, fala, Paulo, mas como é que faz? Lá é muito difícil, lá só serve se for com água. Opa, problema nenhum, vamos usar água, joga água, vamos limpar. Olha aí, ó, aqui a gente vê, né, um header, né, um túnel, um header muito cheio de poeira, né? E o que acontece aí, pessoal? Além do alojamento, o abrigo para as pragas, né, para os insetos de forma geral, quando a gente faz uma pulverização num ambiente desse aí, é zero resultado, tá? O inseticida não tem eficiência nenhuma fazendo uma pulverização num ambiente desse tipo aí, tá? Essa poeira, né, esse resíduo, ele vai absorver o inseticida e vai acabar ainda protegendo a praga, tá? Então, não tem resultado. O que é o primeiro passo num ambiente desse aí? Fazer uma boa limpeza, uma boa aspersão dessa poeira aí, né? Usar um sugador, fazer uma boa limpeza desse túnel, para depois sim fazer uma pulverização com inseticida, né? Vamos seguir em diante? Paulo, só uma coisa que... aproveitando aqui, inclusive que teve 2 colocações aqui, tanto do Donário quanto do Douglas aqui, falando que na recepção do produto, aí no chat você pode ver, na recepção do produto já depara com altos índices de insetos vindo do campo. E o Douglas até colocou que a maioria das vezes recebendo milho com pragas. Nesse caso, ocorre, e se tem alguma tratativa, ou seja, por mais que você mantenha o ambiente limpo, talvez o milho já venha com insetos. Já vem, exatamente. Desculpa o nome da pessoa, Donário? O Donário e o Douglas falando. Donário e Douglas. Então, Donário, Douglas, é muito comum, tá? Vir pragas primárias direto da lavoura, tá? Como que a gente evita isso? O pessoal já tem, já existem, tá? Inseticidas para ser pulverizado na lavoura para evitar as pragas de armazém nesse momento, tá? Então, vai muito da tratativa lá da fazenda, do agrônomo, né? Em tomar alguma decisão desse tipo, em fazer uma pulverização. Veja bem, é um negócio bem complicado, mas é um tratamento que se faz lá na lavoura para evitar esse tipo de praga. Mas por que é evitar? Porque é o seguinte, ele já está dentro da espiga, né? É uma dificuldade tamanha eliminar essa praga diretamente lá na lavoura. Então, ela é bem comum, infelizmente acontece, mas são pragas primárias, tá? Então, eu não estou falando que é mais fácil nem difícil, mas não são pragas que elas estão na sua unidade, por exemplo, por essa foto que eu mostrei, por resíduo, por sujeira, por não ter dado tempo de limpar um silo e jogou o produto em cima do outro. Não, são pragas primárias que vão ocorrer, muito possivelmente, exatamente porque já vem da lavoura mesmo, tá? O que dá para fazer nesse caso, a gente vai tratar disso daqui um pouquinho, que é o tratamento preventivo líquido, tá? Pulverizar o inseticida na recepção do grão. Você já elimina essa praga e já armazena o seu grão com um tratamento já preventivo e futuro, tá? Tratamento após a secagem, Adriano, após a secagem, tá? Pessoal, inclusive tive uma pergunta essa semana lá na empresa. Hein, Paulo, mas eu posso pulverizar o grão diretamente depois do secador? Sim, tá? Sem problema. É a hora de pulverizar, é depois do secador mesmo, tá?
Os secadores, normalmente, eles têm ali já na sua saída um pequeno resfriamento do grão, tá? Então, a pulverização, ela pode ser feita, sim, depois da secagem. Quais esses produtos que podem ser utilizados na lavoura que combatem os citófilos? Então, Aramis, né? No geral, tem alguns produtos que eles servem tanto para a lavoura quanto para o grão armazenado, tá? Quem conhece aí a bifentrina 2,5, ela pode ser usada na lavoura e pode ser usada no grão armazenado, tá? Nós temos também a permetrina 384, tá? Permetrina 384 a gente também pode usar direto na lavoura quanto no grão armazenado. A gente precisa avaliar, Aramis e outros aí, o que vai valer a pena. Por exemplo, se eu for tratar o meu grão lá no armazém, eu já evito esse tratamento lá na lavoura, tá? E é até melhor, porque depois já saiu o sabugo, eu já fiz uma limpeza, tá? Se você tem tido problemas aí de estar recebendo muito inseto da lavoura já, vale a pena avaliar um tratamento preventivo, que a gente vai falar logo mais. Deixa eu acelerar um pouquinho aqui, que verdade, eu vou alguns slides para frente. Exato. Ó, uma coisa que pode ajudar muito aí, turma, que é difícil mudar, né? Mas os novos agora já são, os montantes agora eles já são externos, né? Então é bem comum agora a gente ver esses montantes aqui, ó, já para o lado de fora. Isso ajuda bastante. Quando o montante aqui, ó, era para o lado de dentro, era um ponto, né, de ancoragem do grão ali, de resíduo, ele acabava ancorando muito resíduo, muita sujeira e o próprio grão, né? Então, montantes para o lado de fora ajudam também nessa limpeza e nesse controle aí. Uma das coisas... Ixi, tem uma cortada aqui para mim. Ah, porque eu estou usando o quadro. Deixa eu sair do quadro aqui. Aí, sai. Não saí não. Aqui, pronto, agora certo. Presença de grãos em decomposição nos pés dos elevadores, túneis e pontos sem a circulação de ar eleva a concentração de dióxido de carbono nesses locais. E, dependendo de soja podre, o gás metano também, tá? Tem um livro, né? Mencionam que a atmosfera de 14 a 5% de dióxido de carbono, a morte do ser humano se daria de 20 a 30 minutos. Já em local com concentração superior a 40, a morte é instantânea. Então, o que essa parte quer dizer aí de higiene e saúde, né? Faz parte também da profilaxia, do manejo integrado de pragas, a higiene vai ajudar na saúde da operação, na saúde das pessoas que trabalham ali. Uma delas, com certeza, todo mundo já sabe, já ouviu falar, que é, né, produto em putrefação no pé de elevador, que acaba gerando dióxido de carbono aí, né? O pessoal desce em espaço confinado aí, ó. Essa falta de limpeza pode gerar esses gases, e esses gases são letais dependendo da porcentagem da concentração, tá? Essa foto de baixo aí, a gente vê um grão que, provavelmente pela umidade, alguma condensação ali, alguma goteira dentro do silo, esse grão, ele condensou, né? E ao ponto de queimar, tá? Ele chegou numa temperatura aí, ó, interna desse grão, que ele chegou a queimar de dentro para fora, tá? Isso muito por conta de umidade, condensação, na sequência de falta de uma má aeração dos grãos, tá? Então, higiene e saúde fazem parte do de olho na profilaxia. E, por fim, ordem mantida. Uma vez que está limpo, que está organizado, que está pulverizado, está tratado, é conservar, né? É manter essa unidade conservada. Após a limpeza pesada, a vassoura resolve quase tudo. Tá? Tem algumas fotos aí, ó, a turma lavando o telhado, água pressurizada, que é muito eficiente na limpeza das unidades, dos telhados, tombador principalmente, né? E uma vez limpo, é conservar esse ambiente aí, ó. A turma fazendo usando ar comprimido lá em cima, ó, tirando a poeira, jogando a poeira para baixo, né? Então, tudo isso aí é possível fazer para a gente ter a profilaxia, esse nome mais complicado aí. Vamos falar um pouquinho aí de tratamento preventivo, tá?
Então, falamos, só para dar um resumo, um aparato geral, né? Nós falamos o quê, então? Como é que a gente evita expurgo, Paulo Vitor? Primeiro, turma, limpeza e organização, tá? Esse é 80%, 90% do nosso controle de pragas aí, tá certo? Fez isso tudo, vamos falar de outras coisas? Dá para fazer mais alguma coisa? Dá para evitar expurgo de outra forma? Dá sim. Nós temos dois tipos de tratamentos preventivos. Preventivo, né? Aquele que dá a praga e, meu Deus, o que nós vamos fazer? Não. É pelo contrário. Vou tratar antes para não ter o problema. Não ter o problema de pragas e evitar o expurgo lá na frente. O primeiro deles é o tratamento físico, que a gente fala que é o uso de terra de diatomácea, né? A terra de diatomácea é um produto que não é químico, tá? É um produto natural que vale muito a pena se tratado com bom senso, com organização, tá? Vamos falar disso um pouquinho. E o preventivo químico. Aí é o líquido mesmo, o inseticida líquido direto no grão, que faz um tratamento legal para nós aí de uma periodicidade boa para tratar. Primeiro deles, o físico, a terra de diatomácea, para quem não conhece, ela é feita de alga marinha fossilizada. Nós temos no Brasil jazidas, tá, de algas marinhas diatomáceas que se decantaram no fundo, né? E essas jazidas, elas são ricas em dióxido de silício, tá? De sílica. E aí, daí que a gente tira a terra de diatomácea. Claro que ela passa por um processo de industrialização, onde ela é triturada, ela é limpa, tá? E vem aquele pozinho branco para as unidades para a gente tratar. Quais são as vantagens? Longa duração. A terra de diatomácea, se não molhada, se ela não for molhada, umedecida, ela fica ali na unidade eliminando inseto por anos, tá? Não tem carência, você pode usar a terra de diatomácea hoje, amanhã precisou carregar, triturar, dar pro gado, não tem carência nenhuma, a gente pode usar. Ela não é química, ela é um produto natural, hoje já as marcas do mercado aí já já tem o uso orgânico, tá? Não precisa nem de receituário agronômico, e controla todo tipo de praga, todo tipo de inseto. A alga diatomácea, a terra diatomácea, ela gruda, né, na cotina do inseto, rompe a barreira oleosa que esse inseto tem, que protege ele de perder água para o ambiente, tá? E é ali que ele morre desidratado. Ah, Paulo, a terra desidrata o inseto? Não, ela promove a desidratação do inseto. A terra, ela rompe essa camada serosa que protege o inseto de perder a água. Então, a partir dali, ele perde água e morre depois de alguns dias. Tanto é que a terra de diatomácea, ela só mata o inseto depois de, no mínimo, 7 dias de contato, tá? Ela não mata o inseto na hora. O inseto precisa ter contato com ela, andar por ela, se reenvolver nela, para daqui a 7 dias ele morrer exatamente por esse processo. Qual que é a desvantagem? Ela não funciona úmida ou com umidade no grão armazenado, tá? E o custo dela é bem mais alto do que, por exemplo, os líquidos, tá? Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Tem algumas fotos aqui do tratamento. Essa aqui é a terra de diatomácea sendo aplicada na base, né, na estrutura de um graneleiro. Na foto de baixo aí, o pessoal adaptou uma estrutura para aplicar direto na correia, né? Nesse caso aí, numa rosca, tá? Para tratar o grão diretamente com a terra, tá? Na próxima foto aqui, a gente pode ver o envelopamento. O que a gente fala aqui? Se o cara tratou lá atrás o grão com a terra, esse grão pode ser jogado com a própria terra ali no fundo do armazém. O que é o envelopamento? O envelopamento é, em vez de você tratar o grão todo, daí o custo fica bem mais alto, tá? Nós estamos falando de tratamentos aí de 7, de 8 reais por tonelada, tá? Como é que a gente barateia isso, Paulo? A gente pode usar o envelopamento, ó. A gente faz o tratamento da placa de baixo, 1,5 m a 2 metros, armazena o grão, e lá no finalzinho, está enchendo, a gente faz um novo tratamento direto no grão. E armazena esse grão com essas duas barreiras de tratamento, tá? Ah, Paulo, mas eu vou carregar, normalmente a gente enche o silo aqui, mas eu já vou carregando, a gente já perde essa primeira camada aqui já na primeira semana. Nesses casos, eu indico fazer o seguinte, nós estamos falando de silos aí de 22 metros de altura, você faz um tratamento inicial,
você pula ali 2, 3 placas, faz um segundo tratamento, aí você pula mais 2, 3 placas, faz um outro tratamento, pula mais 2, 3, faz um outro tratamento. Por quê? Porque quando você for carregar esse produto, o de cima sai primeiro, vocês concordam? Ó, vai acontecer isso aqui, não vai, ó? O de cima vai sair primeiro. Deixa eu limpar aqui. Esse de cima vai lá para a bica primeiro. Então, tudo bem. Quando isso acontecer, você vai ter aqui as outras camadas protetoras do seu grão. Essa é uma saída, tá? Para quem armazena e já começa a expedir. Claro que não tem uma regra, né, de expedição, mas ó, eu fico com esse silo aqui até o final do ano expedindo. É um jeito de tratar esse grão com terra de triatomácea no tratamento físico, tá? Vou seguir em diante. Vou limpar a tela aqui. Acho que agora aqui a gente tem até um vídeo para poder mostrar sobre isso. Verdade. Mostra para o pessoal aí uma aplicação superficial num graneleiro. Vamos dar uma olhada. Legal demais. Então, isso aí o pessoal armazenou, tá? Fez até uma retirada e falou com a gente lá o seguinte, falou, Paulo, não vou vender esse milho tão cedo. O que eu faço? Não, você pode fazer uma cobertura agora com terra de atomácea, você pode fazer isso na soja também, tá? Para quê? Para evitar até traça. Aquela traça que desce em cima da massa de grãos, que faz aquelas teias ali em cima, você zera o problema fazendo esse tipo de tratamento com terra de atomácea superficial, tá? Ali foi utilizado um atomizador e uma adaptação na ponta do atomizador, que é um Tzinho com uma redução interna de 75 para 32. Ali ele succiona a terra de dentro do saco e sopra ela para frente. Você faz uma aplicação bem mais rápida e homogênea, tá? Vamos seguindo aí, 8h30, para a gente não alongar demais. Vamos falar do tratamento químico agora, do tratamento do inseticida líquido, tá? Aí a gente já vê uma imagem de um tratamento sendo feito, né, numa correia transportadora, são 2 bicos ali, ó, pulverizando o grão, tá? Ui, o vídeo não rodou, o vídeo não carregou, tá? Só para... Algum problema com o vídeo aqui, mas qualquer coisa a gente disponibiliza depois. Isso, vamos colocar ele para a turma baixar, mas só para vocês entenderem, a gente estava em cima de um graneleiro, em cima da massa de grãos, fazendo uma aspersão, polvilhando, terra de diatomácea sob a massa de grãos, tá? Evitar principalmente traças ali no tratamento, mas fazer um bloqueio também de insetos ali sob a massa de grãos, certo? O João vai disponibilizar o vídeo aí para depois vocês verem aí do lado, vocês podem encontrar junto com os outros materiais, tá? Vamos falar um pouco de preventivo químico. Nós temos uma tela aí, onde a gente tem alguns produtos do mercado, não são todos, mas são a maioria, tá? Produtos que a gente pode tratar e as suas dosagens de bula, tá certo? Então, tem aí o Actellic de 8 a 16, o Subgrande 10 a 20 ml, o Actellic Lambda que está fora do mercado. Depois da pandemia, o Actellic Lambda parou de ser fabricado, existe uma promessa da Syngenta dele voltar o ano que vem, tá? Produto muito bom, um piretroide fantástico, que usa também, ó, 7 ml, uma dose mais baixa, né? Nós temos o Calbiol, que é bem conhecido, de 14 a 20 ml, a Permetrina grãos de 10,5 ml, é um piretroide excelente também, com baixo custo, e você consegue fazer um bom tratamento aí, comparado inclusive ao Calbiol, ele tem 38% de concentração, comparado aos 2,5% de concentração do Calbiol. Esse tipo de tratamento, turma, é um tratamento que a gente faz na recepção do grão, tá? Nós vamos pulverizar esse inseticida nessa dose aí, sob a massa de grãos, e vamos armazenar tratado. Pessoal que perguntou aí, nós vamos conseguir eliminar aqueles insetos que vieram lá da lavoura, tá? E fazer realmente uma proteção do grão para esses insetos que possivelmente já botaram, já tem ali pulpa, já tem larva, essa praga, assim que ela eclodir, ela já vai ter o contato imediato com o inseticida que foi pulverizado nesse grão, tá? Então a gente consegue um controle muito maior.
Ele vai eliminar esse inseto e esse grão vai estar suscetível a uma nova infestação que vai vir de fora para dentro em algum momento, quando o residual desse produto acabar. Tá? E, no geral, a gente fala que dura no máximo 6 meses, nessas dosagens altas aí. Perfeito. Tá? E até aproveitando, soltei enquete aí, se o pessoal já usa ou já usou terra de atomácea. Você estava falando ali. Tá rodando a enquete? Está rodando a enquete aí. Aproveita aí, pessoal, para fazer a votação. Turma, vamos só para encerrar o assunto da terra de atomácea aí. Coloca aí para gente. Ó, você usa ou já usou a terra de atomácea? Uso sempre. Usei, mas não parei de usar. Conheço, mas nunca usei. Ou eu nunca nem ouvi falar. Responde aí para nós que a gente está curioso para saber. Olha lá, ó, 70% da turma usa direto. Muito bem. Show de bola. 72% agora. Vai aumentando aí que o pessoal está fazendo a votação aí, mas a grande maioria já usa, né? Já usa sempre. Muito bem. Pessoal, a terra de diatomácea ela tem que ser olhada como um excelente ajudante no controle das pragas. Tá? O pessoal acabou vendendo essa terra de uma forma meio exagerada, falando que a terra era o pó de pilim-pim-pim que eu falei lá no começo. Né? Esquece a vassoura e a água, que agora tem a terra. A terra, né? Mas na verdade é o seguinte, a terra é excelente. Mas a gente precisa entender que a praga, ela precisa passar pela terra. Ela precisa ter contato direto, tá, com a terra de diatomácea. Se ela não tiver esse contato direto, se ela ficar superficial só, andar por onde não tem a terra, ela não morre. Ela precisa realmente se sujar com essa terra, para daí a terra roubar essa camada oleosa dela, para daí fazer efeito. Ajuda demais no fundo do silo, a gente usa bastante no fundo do silo e do granideiro, exatamente porque é o último grão a sair. Né? Então, ali você acaba fazendo uma camada mais protetora desse grão. Muita gente usa só no fundo. O ideal é que o pessoal usasse no grão, nas primeiras placas, como eu falei lá no envelopamento. Assim, a gente teria aquele fundo de silo melhor tratado no final da expedição desse grão. Tá? Vamos seguir lá com o tratamento químico para tentar falar do assunto todo. Prometi para o João que eu ia dar conta de encerrar meus slides aqui antes do tempo, né? Só para bater o final da enquete lá, João, como é que ficou lá? Ficou só, já resetei ela, mas deu 70% usa sempre, 3% usou, mas não usa, 17% conhece, mas nunca usei, e 7% nem conhecia. Mas a grande maioria já usa sempre. Eu vou pedir pro pessoal da Grão Top, que está aí na live, anotar esses resultados para a gente, viu? Para a gente debater isso lá depois. Turma, vamos lá. Então, o tratamento preventivo líquido é aquele que você faz em cima do grão, lá na recepção do milho, do trigo, do sorgo, tá? E armazena ele tratado. É um excelente tratamento também, que vale a pena a gente fazer conta. Muita gente me pergunta, Paulo, mas vale a pena mesmo? A minha resposta sempre é a seguinte: depende do tempo de armazenamento. Tá? For armazenar por muito tempo, vale muito a pena. Tá? Aquela turma que armazena em julho, falando aqui mais do Centro-Oeste, viu, turma? Armazena o milho em julho e expede lá em janeiro para receber soja, vale muito a pena. Tá? Possivelmente, se for tudo isso que eu estou falando aqui for feito, você vai evitar o expurgo sim. Tá? Fazer uma boa limpeza, um bom tratamento, usar o preventivo líquido, usar a terra de diatomácea, você vai evitar o expurgo no final da sua expedição do milho. Tá? Vamos em diante aqui, só para a gente entender, essa imagem aí é de uma instalação feita em cima de uma correia transportadora, ó, nesse caso lá tem 4 bicos, vou mostrar aqui para vocês, ó, 4 bicos, os bicos dispersores aqui em cima do grão, né, fazendo uma boa aplicação de forma mais homogênea possível nesse grão aí. Tá? Essas dosagens, vou até voltar para vocês aqui, porque muita gente me pergunta isso também. Para ficar fácil, claro que vale dar uma olhada na bula lá, pedir uma orientação para a gente, tá? Mas, no geral, todos esses produtos, a gente pode fazer o seguinte, essa conta aqui, ó. Deixa eu limpar aqui. Como é que eu limpo, João? Tá aqui, limpei. Muita gente me pergunta, Paulo, mas é 16 ml por tonelada. Mas quanto de água? Né? Gente, isso aqui é o seguinte, ó.
ml por litro por tonelada, ou tonelada por litro de água, tá? De água, tá certo? E serve para todos aqui. Então, como eu te disse, vale olhar a bula. Tem uns que falam de 1 a 2 litros, tá? Mas no geralzão, vamos falar do octélico aqui, ó, 16 ml por litro por tonelada, tá? Para que eu estou falando isso? Para quando você for calcular lá a vazão do bico em cima da sua correia, você fazer as contas lá. Pode ligar para a gente também que a gente ajuda. Ah, Paulo, eu tenho aqui uma correia de 80 toneladas hora, você precisa pulverizar 80 litros de calda por hora, e se você tiver 2, 3, 4 bicos, você tem que dividir por esses bicos. Esses bicos precisam aplicar essas 80 litros por hora. Feito? E a calda, aí a gente decide junto com a diretoria lá o que usar, o octélico, o Sumigran, o Calbiol, a permetrina, tem outros produtos também no mercado. Bom, vamos seguindo aí. Vou limpar de novo aqui. Limpei. Então, tá aí a forma de pulverizar. Né? A pergunta agora, aí do lado... Soltando a outra enquete sobre a questão do tratamento preventivo, o pessoal participar. Nova enquete aí, pessoal, para vocês participarem aí. Responde para nós lá, turma. Você faz o tratamento líquido aí na sua unidade? Sim. Uso Actellic e Calbiol. Ou não? Sim. Uso, mas uso outro produto. Registrado, mas é outro produto. A permetrina, o Bitrim, o Triller, o Calbiol, que mais? Bitrim, são todos, o Prostor, tá? São todos produtos aí registrados. Ou não? Sim, eu faço o tratamento, mas eu uso outro tipo de produto. Eu uso aquilo da lavoura. Olha, a gente não vai identificar as pessoas, não, viu? A gente só quer tentar entender. Pessoal, pode votar aí, porque a gente não sabe quem é que votou, tá? Fica tranquilo. Quem que está votando, tá? A gente só quer entender, por exemplo, eu sei que muita gente usa o produto da lavoura, sobrou lá e o patrão mandou usar o Tauster, né? Que é a mesma bifentrina 2,5. A gente só quer entender quanto a gente usa e qual a porcentagem desse pessoal, né? Por último aí, ó, não faço tratamento preventivo líquido, não. Faço outro tipo de tratamento, eu não faço tratamento nenhum. Mas legal, ó, por enquanto a gente já tem 64% da turma que está ligada aí, sim, usa o Actellic e o Calbiol. 10% faz o tratamento também, mas usa outros produtos registrados. Ó que legal, João. Ninguém da nossa turma aqui usa produto que não é registrado para grão armazenado. Parabéns. Show de bola. Né? E 30% não faz o tratamento líquido. Não tem problema nenhum, viu? O tratamento líquido é um braço do controle preventivo, do evitar o expurgo. Tem muita gente que consegue evitar expurgo com limpeza. Sim. Tem muita gente que consegue evitar o expurgo fazendo apenas uma profilaxia da estrutura, armazena o milho lá, cuida direitinho, faz uma boa expedição, expede o tempo todo, movimenta o milho, não dá praga, ele consegue expedir tudo, tá? Existem pessoas que tratam só a estrutura, faz uma boa limpeza e não faz tratamento mesmo, tá? Existe. O pessoal do sul aí, que tem uma temperatura menor, eu acredito muito aí que com uma boa limpeza e com um bom tratamento da estrutura, o pessoal aí passa tranquilamente sem expurgo, né? Vamos seguindo, tá? Finalizando aqui o nosso bate-papo e a gente vai liberar para algumas perguntas aí e para o sorteio também. Turma, por que evitar o expurgo? Né? Primeiro, vamos lá. Eu costumo falar que o expurgo é um negócio complicado porque você usa um gás extremamente tóxico, perigoso à vida, num ambiente que normalmente é um ambiente de espaço confinado e muitas das vezes em altura. Então, poxa, se eu puder evitar um negócio que é extremamente tóxico para quem está aplicando, em altura, espaço confinado, é exaustivo, tem que puxar lona, carregar, fazer força, andar em cima do grão. Vamos fazer, tá? Por que evitar? Porque é negócio
para começar, é um negócio muito perigoso. Então, vamos evitar. Eu trouxe alguns detalhes além aí, para o pessoal entender um pouquinho mais da fosfina, que é usada no expurgo. Olha lá, ó. O pH3, ele é inodoro e incolor. Aí o pessoal fala, não é nada, fede demais, fede pra caramba. Exatamente, está na segunda linha lá. É utilizado, né, um odor de carbureto, tá? Na pastilha de fosfina, exatamente para ser um alerta para quem está usando, tá? Ele é inflamável numa concentração maior do que 27,1 gramas por metro cúbico. Isso aí de produto pronto, de produto final, não da pastilha sozinha, tá? Mas do que a pastilha libera. Uma pastilha de 3 gramas libera 2 gramas já de fosfato de alumínio, tá? Então, uma pastilha já é 2. Nós estamos falando aí de 15 pastilhas juntas, ela já pode ser inflamável, viu, galera? Então, assim, a gente não junta, fica aplicando muita fosfina no mesmo lugar, tá? Ela é inflamável imediata a uma temperatura acima de 100 graus, altamente inflamável em contato com água. O pessoal tem que ter muito cuidado. O pessoal acaba fazendo muito expurgo aí de aerador. Faz o expurgo só lá no aerador, põe a pastilha, liga o ar, joga a pastilha para dentro e veda ali. Tem uns que nem não veda, né? O que é muito importante a gente entender aí? Se chover, cair água, quem já viu aqui dentro do aerador aquela água que fica empoçada no fundo, né? Se misturar os dois, é inflamável. Corre o risco até de explosão, tá? Muito cuidado com fosfina sendo aplicada em aerador, tá certo? Perigoso no meio ambiente, corrosivo a cobre, ouro e prata. Eu coloco isso aí porque já aconteceu da turma expurgar o motor. Tá ali no aerador, e aí põe a fosfina e cobre o motor inteiro, inclusive o motor mesmo. A fosfina reage ao cobre do motor, viu, turma? E aí pode acontecer de estragar o motor, de queimar o motor, tá? Então, não se veda o motor junto com o aerador. Se veda o aerador, se possível, até lá dentro da placa de concreto. Tá certo? Vamos em diante, vamos para frente, porque senão o João fica chateado comigo. Já são 8h44. Aqui tem algumas imagens de expurgo, ó. Aqui está o operador lá fazendo o que a gente chama de envelcramento, né? Ele está envelcrando a lona, tá? Colando o velcro ali da lona, tá? Nesse expurgo ali, tem um outro rapaz ali no fundo fazendo a aplicação também. Numa outra imagem aqui está o rapaz lá aplicando com uma sonda manual, ó. Ele usa essa sonda manual e aplica um inseticida com a sonda, tá? Vamos adiante aqui. Tem também uma outra. Aqui já é o expurgo pronto, né? Ó, como eu disse lá atrás, é um negócio. Por que evitar? Putz, você tem que andar esse grão inteiro aí com essa lona, puxando essa lona pesada, fazer um envelcramento. Você tem que usar um gás extremamente tóxico em cima de um local que você não sai fácil. Não sai na hora que você quiser. Então é um negócio custoso, difícil. A gente pede para a turma evitar aí. Eu estou no qual slide, João? Dá para ver aí? 39 aí, que é os limites da... Esse é o último? Isso. Ótimo. Ó, turma, só mais uma informaçãozinha, só para finalizar, para quem conhece aí, para quem usa fosfina, tá? A fosfina, ela é rapidamente fatal acima de 2.000 ppm. Uma concentração em ppm de 2.000 ppm, ela é rapidamente fatal. Eu costumo falar que mata na hora, tá? Com 400 a 600 ppm, você ficar trabalhando ali sem máscara, sem EPI, viu, turma? Olha lá, ó, meia hora, 1 hora, tchau. Tá? E eu falo isso mesmo porque fosfina é um negócio perigoso. Quem utiliza fosfina precisa ter treinamento técnico, tá? Olha lá, ó, com 290 a 430 ppm, você já pode perder a vida com 1 hora ali, dando bobeira. Já pode soltar enquete ou espera? Já solta a enquete aí pra gente, enquanto eu vou falando aqui. Ok, pessoal, uma nova enquete aí para vocês participarem. Dá uma olhada aí, eu já ajudo vocês. Sérios efeitos à saúde, tá? Em algumas horas, só com 7 ppm. 7 ppm já é bem fraquinho, o cara fala, não, aqui é tranquilo, né? Olha aí, ó, sérios efeitos. E o limite de perceptividade é de 1,5 a 3. Abaixo disso, pra você ter ideia,
A legislação do trabalhista autoriza você trabalhar num ambiente que tem pH3, fosfeto de alumínio no ambiente, abaixo de 0,3 ppm, tá? 0,3. Então, turma, fosfina é perigoso. O que eu quero dizer é assim, acima de 0,3 já é orientado o uso do EPI, o uso da máscara própria para fosfina, tá? Então, para a turma ter ciência aí. Vamos lá para a enquete? Já usou fosfina? Sim, faço expurgo com lona própria. 2, sim, faço expurgo com lona preta ou outra. 3, sim, faço expurgo apenas aplicando a fosfina na aeração. Não, nós contratamos uma empresa terceirizada. E embaixo, não, eu nunca fiz expurgo. Todo mundo respondeu aí para nós, só para a gente ter ideia? Pode ir respondendo aí, pessoal. Quem não respondeu, por favor, faz com lona própria, faz com lona preta, só faz no motor de aeração, terceiriza o ou nunca fez expurgo. Tá mexendo um pouquinho aí dos gráficos. Ainda, mas eu acho que é isso aí. Isso. Então, pessoal aí, tira uma foto, por favor. Muito bem. A gente consegue passar depois também. Legal, legal. Eu preparei uma última enquete, João. Vê se você... Já pode soltá-la? Já pode. Desculpa, turma. Uma quarta enquete aí. Para a gente finalizar, vou ler para vocês. Mas a última enquete é para vocês. A última enquete para a gente finalizar. Qual tipo de tratamento preventivo é feito na sua unidade? Fazemos tratamentos da estrutura e preventivo líquido no grão. Fazemos apenas o tratamento da estrutura. A gente pulveriza, usa terra ou usa o termonebulizador, o fumacê. Né? 3. Fazemos apenas a limpeza. Só limpa, zera, varre tudo, limpa tudo. Ou não fazemos nada, no geral não dá tempo. E esse eu sei que acontece, hein? Não deu tempo, o patrão deixou para vender o milho na saidinha ali, a soja já estava chegando, o milho estava saindo, só deu tempo de passar na limpeza e jogar para dentro. Conta aí para nós. Legal, ó, nós temos 1/3 da turma que faz o tratamento da estrutura, pulveriza, limpa, né, organiza, e faz também o preventivo líquido direto no grão, né? Mas a maioria do pessoal faz o tratamento da estrutura, que já é excelente, tá? Excelente. Eu falei para vocês mais cedo que... Ixi, meu fone caiu lá no fundo, vou ficar só com esse agora. Eu já falei para vocês que muita gente consegue, né, armazenar o milho, expedir o milho, acabar com ele, só fazendo o tratamento da estrutura aí, tá? Então, turma, finalizando, eu falei para vocês de como que a gente evita expurgo. Falei para vocês que não tem segredo, não tem milagre, tá? O milagre é limpeza, organização, tá? Profilaxia da unidade de uma forma geral. Tá certo? Depois tem como a gente tratar preventivamente. Tratar com terra de atomácia, tratar com preventivo líquido, a Agrontop orienta, dá uma assessoria, comercializa esses produtos também, tá certo? A gente pode orientar você aí que não está conseguindo, que todo ano tem que fazer expurgo, vira uma correria, vamos tentar de outra forma, vamos fazer conta, eu ajudo a turma a fazer na ponta do lápis ali, o que de fato vale a pena, né? O que a gente precisa saber é isso. Quanto tempo você vai armazenar? Não, Paulo, normalmente aqui fica até janeiro. Não, vamos fazer algum tratamento, vamos fazer alguma coisa para evitar as pragas do grão. Gente, eu quero liberar o último slide aí, deixar o meu contato com a turma, tá? Se eu puder ajudar com alguma forma, a Agrontop está aí à disposição, a Ecopest também, tá? Tem meu telefone aí, o fixo lá da empresa, os meus 2 e-mails. Manda qualquer dúvida. Se eu puder ajudar, estou sempre às ordens. Para mim é, de fato, um prazer ajudar a turma aí a calcular, ver o que compensa, se compensa fazer o tratamento líquido, preventivo, a terra de atomácia. Eu não estou aqui para... Não, usa tudo, tem que fazer tudo, senão não dá certo. Não.
Vamos fazer conta, vamos fazer a média aí e vamos ver o que a gente pode fazer de melhor, tá certo? Contem comigo. Um abraço. Obrigado aí. Não estou te ouvindo. Será que é meu fone? Não, aqui foi meu microfone que estava mutado, tá? Opa. Só aproveitando, lembrando, a gente vai ter um sorteio, o Ícaro, o responsável aqui do nosso marketing, vai entrar para fazer 2 sorteios, um da Groundtop, um da Ciacom primeiro e depois um da Groundtop, tá? Então, para quem ficou aqui até o momento, além dos conhecimentos aí, eu disponibilizei também 3 arquivos para vocês baixarem, pessoal. Diga aí se vocês estão tendo acesso a ele, que é justamente o portfólio tanto da Groundtop quanto da EcoPest e a apresentação que foi utilizada aqui hoje, tá? Então, acho que é um material interessante para vocês terem acesso aí. Então, me digam aí se estão conseguindo ter acesso ao material, tá? Por favor, aí no chat. E eu já encerrei aqui, inclusive, as enquetes. Depois eu passo o resultado para vocês também lá da Groundtop, viu, Paulo? Fiquem à vontade. Muito legal. Beleza? Então, tranquilo. O pessoal está falando que já baixou. Eu gostaria, deixa eu só avisar aqui o Ícaro para ele poder entrar, para a gente já fazer o sorteio. Um minutinho aqui. Espero que vocês tenham gostado. Acho que o assunto é sempre muito bacana, né? Então é isso. Legal. A gente vai ter aqui o sorteio do chapéu, o kit Ciacom, o kit churrasco, uma squeeze e também uma xícara aqui. E pessoal, e uma canetinha. Acho que você está aí também com o teu kit aí, né? E Paulo, vai ter Eu também, gente, ó. Aí. O João tem uma aí, eu tenho boa noite, Paulo. 2 kits de churrasco, ó. Isso aí. Bom, beleza, o Ícaro já entrou aí conosco. Boa noite, Ícaro. Boa noite, Ferreira. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ícaro. Estava acompanhando aqui o webinar como ouvinte, foi sensacional, foi muito bom. Abordando um tema de extrema importância, né? A gente sabe aí que pragas em armazéns de grãos pode causar muito prejuízo. Então, todos os apontamentos aí, todos os conselhos, as dicas foram de enorme importância. Vi ali que o pessoal estava comentando bastante, estava interagindo bastante, então a recepção foi muito boa, né? Show de bola. Eu vi, inclusive, minha turma aí da Groundtop aí, tirando algumas dúvidas do pessoal. Show de bola. Legal, parabéns aí, equipe. Ferreira, não consegui te ouvir. Acho que sou... Não, tranquilo, estava aqui no mudo, falando aí, vamos entrar, então são 2 sorteios, lembrando, tá? Realmente a participação aí no chat foi bacana, e vamos lá os ferlizados da noite aí, liberar o pessoal pro futebol daqui a pouco, eu acho que tem Flamengo jogando, alguma coisa nesse sentido. Opa. Isso aí. Eu já compartilhei minha tela, vocês conseguem me ver? Ver a minha tela? Perfeito, show de bola. Bem, eu vou fazer aqui o primeiro sorteio. Ciacom, né? Primeiro da Ciacom, do nosso kit churrasco, e logo em seguida já faço o sorteio do kit da Groundtop. A gente sabe, a nossa experiência, a gente sabe que tem um pequeno delay de 10, 15 segundos até o sorteador chegar na tela de todos os nossos ouvintes, né? Mas é muito importante que o sorteado se pronuncie, tá bem, pessoal? Isso. Se pronuncie, dê um alô ali no chat, coloque também o seu telefone no chat para a gente poder conseguir entrar em contato com vocês. Então, assim que o número e o nome da pessoa que foi sorteada aparecer, por favor, se pronuncie. Depois de 10, 15 segundos, a gente passa para o outro, se ninguém se pronunciar, tá bem? Bem, aqui eu já tenho todos os nomes e e-mails das pessoas que participaram ao vivo aqui com a gente, do início ao fim do nosso webinar, e eu vou clicar aqui agora para a gente fazer o nosso sorteio do nosso kit churrasco. Vamos lá? Contagem regressiva. Está vendo um pequeno delay aqui, né? Agora sim. Vou dar mais suspense. Vamos lá para o nosso primeiro sorteado ou sorteada. É o Adriano, com o e-mail @adrianojaponês@hotmail.com.
Parabéns, Adriano. Se você estiver aí acompanhando com a gente. Se tiver, manifeste. Temos aí um delay. Deu uma travadinha ali na contagem regressiva, pessoal, mas o Adriano foi o nosso primeiro sorteado. Isso. Está por aí, Adriano? Opa, já falou lá. O kit Siacom, o chapéuzinho, vou até tirar, viu, para falar que eu não usei o teu chapéu, cara. Aqui o kit churrasco personalizado, uma squeeze, uma xicrinha, caneta, é o kit Siacom. Show de bola, Adriano, parabéns. Se puder deixar seu telefone aí, ou então já mandar uma mensagem para a gente, amanhã eu entro em contato com você para já providenciar, pegar seu endereço, suas informações para a gente fazer o envio do seu kit churrasco. Tá bem, Adriano? Parabéns. Beleza. Bem, vamos lá para o próximo. Agora, mais um sorteado, dessa vez com o kit da Grão Top. Vamos lá, pessoal. Opa, pequeno delay aqui. Para mais um. Lá. A nossa sorteada da vez foi a Dione, do e-mail dione.vieira@agricolaalvorada.com.br. Parabéns, Dione. Legal, parabéns. Beleza, vamos ver se o Johnny está por aí. Passar o número para a gente enviar. O Ícaro entra em contato também, acho que você tem um telefone, né, Ícaro? Tem dos nossos inscritos, né? Aí ele pega o contato para vocês. Será que ela está por aí? Pode entrar em contato com a gente aí, Johnny, pelo chat, para a gente poder confirmar a sua participação, Johnny. Show de bola. Bom, tem esse inteirinho. O pessoal continua interagindo ali no chat. Johnny, se manifestar aí para levar o kit churrasco. Lembrando, viu, pessoal, os arquivos estão disponíveis ainda para vocês baixarem aí a apresentação e os portfólios da Grão Top e da Ecopest. Acho que podemos passar para um outro. Até agora não se manifestou. Será que já saiu? Vamos fazer mais um? Vamos lá, rapidinho aí, mais um para... Ainda tem mais um sorteio, galera. Segura aí que o Johnny não apareceu aí. 5 segundos para mais um sorteio, pessoal. Vamos lá. O sorteado da vez foi o Rosaltino, com o e-mail leonelrv01@gmail.com. Parabéns. Rosaltino. Isso aí, se estiver nos assistindo, acompanhando ao vivo, por gentileza, se pronuncie aí no nosso chat para poder validar o seu sorteado, o seu sorteio, aliás. Tá bem? Muito bem. Deixa eu só fazer um comentário aqui. Enquanto o Rosaltino aparece. Exato. Até o Rosaltino aparecer, estava procurando, cadê? Nebulizador, quem perguntou? Você fala sobre a pergunta, né? Tem uma pergunta aqui sobre nebulização, eu acho que vale falar com o Djalma. E sobre nebulização? Vamos lá, Djalma, você deve estar falando da que a gente chama de termonebulização, fumacê pela aeração, né? É um excelente preventivo, tá, Djalma? O que a gente não pode pensar é que a termonebulização, o fumacê, é um curativo. Embora eu sei que muita gente utiliza o fumacê, a nebulização, como curativo, a gente precisa entender que a aeração ela cria dutos de aeração por dentro da massa de grãos. Tá? E essa fumaça inseticida, essa névoa inseticida, ela acaba não alcançando 100% da massa de grãos. Tá? Ela mata? Com certeza. O que ela pegar, ela mata. Usando a dose correta, ela vai passar e vai matar. Só que nós não eliminamos outras fases do inseto, nós não matamos a larva, a pulpa e o ovo com essa termonebulização,
tá? E também não alcançamos 100% da massa de grão, então não mata 100% do inseto. Falou, ajuda a carregar. Ajuda, e eu sei disso, não estou falando para não fazer nem usar. Eu só estou falando que não vamos pensar que o termonebulização é um curativo. Vamos utilizar o termonebulização como um preventivo. Eu vou fazer para evitar o expurgo, evitar dar problema com o inseto na minha armazenagem. Beleza? Valeu, Djalma, pela pergunta aí. Olha o pessoal sorteando mais um aí. Sorteando mais um, a última tentativa aqui. O pessoal parece que não está querendo ganhar aí. Então, o Emerson está por aí. Se manifeste aí para a gente liberar o pessoal. WCS. Nossa última tentativa, né, com o Emerson. Se você estiver assistindo a gente aí, Emerson, dê um oi no chat para a gente poder validar a sua participação, tá bem? Tá, então nós tivemos aí o Adriano ganhando o kit Siacom. E vamos ver aí se o Emerson está por aí. Tem muita gente querendo aí, mas não está saindo. Tem uma turma querendo aí, ó. O Emerson vai acabar perdendo, hein, Emerson? Dá um alô aí, o Emerson. Okay. Aramis, a termonebulização, ela mata o inseto também, tá? O caruncho também, tá? Claro que daí depende do produto que você usou, da dosagem que você usou, do tempo que você fez a aeração, tá? O pessoal comete um erro na termonebulização grande, eu vou dar a dica aqui, por favor. Pessoal que faz termonebulização, a gente precisa aprender a desligar o aerador antes de desligar a máquina. O que acontece demais? Né, fazendo a termo, desliga a máquina e anda 5 minutos até chegar lá no CCM para desligar. Aí, o que aconteceu? O próprio aerador jogou sua fumaça toda para fora. Tá? Então, você pega o radinho lá, terminou a termo, tá ali saindo fumaça ainda, pede lá pro amigo lá, desliga lá para mim o aerador. Tá? Assim, você deixa a sua massa de grãos com a fumaça inseticida. Valeu? Valeu, Aramis. Qualquer coisa, pergunta para a turma aí, manda um alô lá para a gente, que a gente troca uma ideia sobre princípio ativo e concentração. Eu vou abrir uma exceção aqui, Ícaro. Faz mais um aí, saideiro, enquanto o Paulo termina aí com as explicações, que é bem interativo. Estamos com 80 e tantas pessoas ainda. Legal. Tentar ver se alguém que está aqui na audiência que não saiu consiga ser o sorteado aí. Se tiver mais algum ponto aí, pode ir falando, Paulo. Estou dando mais uma olhada aqui. Dessa vez foi o Wagner com o e-mail wagner@marreira@hotmail.com. Se estiver por aí, Wagner, dá um oi pra gente, que a gente valida a sua participação para a gente poder te enviar o kit da Grão Top, tá bem? Dessa vez, a última tentativa, né? Vamos ver se... Alô. Ah, tá. Acho que... Do Paulo, não sei se está no mundo aí. Bom, acho que aí você está nos escutando, Paulo? Ou caiu o som? Pelo menos o teu áudio não está chegando aqui para nós. Está escutando? Agora sim. Tá, perfeito. Bom, fizemos o sorteio aqui também. O Wagner, acho que não está na sala. Pessoal, então fazemos o seguinte, então, já que não deu aí o sorteado, para pegar, de repente, e mandar o kit também da Top pro Adriano. Pro Adriano. Pronto. Beleza. Vai ganhar 2 kits de churrasco aí da Grão Top. Vai 9 já, extrapolamos o tempo. Gente, muito Isso aí. Obrigado por estar aí com a gente até agora. 80 pessoas, legal demais. Muito bom falar com vocês. Obrigado, João, aí, pela oportunidade de estar com vocês no webinar Siacom. Sempre que precisar, puder, se tiver o espaço aberto, estou à disposição. Beleza, então. Então, Paulo, agradeço aqui em nome de toda a equipe Siacom, agradeço aí o Ícaro e todo o time da Siacom, que trabalhou arduamente, e o pessoal da Grão Top também, para que esse evento pudesse funcionar, e agradeço a presença e a participação de todos. Lembrando, mês que vem a gente deve ter outro webinar, e a gente conta com a presença de vocês.
sempre a Ciacom, que é especialista em sistema para armazéns de grãos, trazendo assuntos referentes ao nosso segmento. Valeu, Icra. Valeu, Paulo. Boa noite. Fica salvo, João, essa live. Ah, sim. Para quem esteve aqui participando, vocês vão receber a reprise por e-mail, tá, pessoal? Então, legal. Em breve vocês vão receber por e-mail aí, tá bom? Show de bola. Gente, precisamos ter uma... Valeu, turma. Até mais. Tchau, tchau.